pessoal, de volta no nosso vídeo número 3. Bem, o assunto agora é quais os fundos são utilizados pela Previdência Privada. Bem, 90%, veja bem, 90% das pessoas que fazem hoje a Previdência Privada ou estão fazendo planos de Previdência Privada é em cima de títulos que nós chamamos de renda fixa. O que é isso? É um risco baixo e ele é definido de acordo com a Selic. E ela só é boa quando realmente ela está acima da inflação. Na renda fixa, quanto mais alto estiver a taxa da Selic, mais rendimento tem para a sua poupança. Mas não se assuste. Por exemplo, suponhamos que a queda da Selic ela tenha sido de uma maneira bastante brusca e que ela às vezes se aproxima muito, porque ela e a inflação eles não se dão muito bem, eles não se picam. Quando a inflação dispara, a Selic fala, peraí, eu vou dar um jeitinho em você, ela vai e aumenta também. Quando a inflação abaixa, a Selic fala, opa, eu também não quero distância, ela vai abaixo. Então elas oscilam as duas, tanto a inflação quanto a Selic. E na renda fixa, ela vai fazer também esse acompanhamento, porque na verdade a Selic é que vai regulamentar, é o termômetro das taxas hoje do mercado financeiro. Então a renda fixa ela é de baixo risco, por quê? Porque também a garantia de ganho também é menor. Então 90% por ser pessoas conservadoras, aquela que gosta de trabalhar, vamos dizer assim, com o pé no chão, ela faz opção pela renda fixa. Existe também os fundos de renda variáveis, ou seja, até algumas seguradoras colocam dentro desses planos de renda variável até 49% do seu dinheiro que está dentro, que está sendo depositado para uma reserva futura, uma reserva monetária futura sua. Então ele vai trabalhar com o seu dinheiro, por isso que eu falo, escolha uma seguradora, uma financeira, uma instituição financeira séria, porque ela vai procurar trabalhar seu dinheiro dentro dos fundos mais rentáveis e mais garantidos. Porque desse investimento, desse trabalho que eles fazem, dessa assessoria, é que vai definir a imagem dela dentro de um mercado financeiro. Por quê? Se você não pede uma tabela de renda, quanto rendeu a Previdência, a maioria dos clientes que estão dentro dessa financeira solicitam. Então eles se preocupam também com a concorrência, querendo que os seus fundos tenham um rendimento melhor ou no mínimo igual a dos seus concorrentes. Então na renda variável eles costumam colocar 49%, mas 90% fazem a opção pelo título de renda fixa. Geralmente as taxas de administração elas são um pouquinho mais caras quando é nas rendas variáveis. Por que isso? Porque o trabalho de análise de mercado, ele é um pouquinho mais trabalhoso, as pessoas têm que se atentar mais, eles têm que estar focados no mercado financeiro para ver quais os fundos que estão com as melhores taxas, que estão oscilando menos e fazer a transferência desses recursos, desse dinheiro. Então isso o que vai exigir de uma seguradora, de uma instituição financeira? Um trabalho mais sério, um trabalho mais focado, mais atento. Então, eles costumam cobrar uma taxa um pouquinho maior. Então, na renda fixa, que é um risco de baixo risco, a tendência da taxa administrativa ser um pouquinho mais barata. E taxa nós vamos falar um pouquinho lá na frente, ok? Então, fique atento sempre em cima desse detalhe. Bem, aí você deve estar perguntando, ok, tudo bem, eu vou fazer na renda fixa, a maioria faz, eu sou conservador, eu não quero ter problema, não conheço o mercado financeiro, já escolhi a seguradora, ela é perfeita, ela goza de um conceito muito grande no mercado e eu vou fazer com essa seguradora. Mas quanto, mais ou menos, que a Selic opera dentro desse investimento que eu vou fazer na renda fixa? Está em torno de 8% a 12%. Às vezes ela cai para 8%, até 6%, depois ela sobe, ela já chegou até quase 15%, 14%. Então ela oscila muito entre 8% até 12%. É o rendimento que a sua previdência privada vai te render, ok? Bem, quais são as vantagens que tem dentro de uma previdência privada? Deixa eu recorrer à minha colinha. Primeiro, você deve estar se perguntando por que eu tenho que fazer uma previdência privada? Qual a vantagem disso? Bem, primeiro,
Na previdência privada, a disciplina ela é maior do que numa poupança ou em qualquer aplicação a curto prazo. Por quê? Porque na previdência você assina um contrato com uma instituição financeira, onde você assume o compromisso de fazer depósitos mensais ou fazer um aporte e aguardar um bom tempo para esse dinheiro render o suficiente para valer a pena. Por exemplo, como eu falei, se você fizer um investimento numa previdência privada com menos de 10 anos, você não vai ter o rendimento necessário e você vai ficar muito chateado em ter escolhido uma previdência privada. Então, veja bem, dentro de uma disciplina, a previdência privada, ela vai te ajudar muito. Por quê? Porque você vai fazer todo mês o depósito como se fosse um compromisso, como se fosse um carnê. Você pode fazer, inclusive, a opção na rede bancária, ou no banco, ou na seguradora que você escolher, fazer débitos automáticos. Ou seja, olha aqui, meu gerente, eu fiz uma previdência e eu quero que todo mês você deposita, faça uma transferência para a minha conta de previdência privada no valor de R$200. A disciplina é melhor. Porque numa poupança, qualquer necessidade, qualquer aperto, você vai lá, tira um pouquinho, depois devolve, tira um pouquinho. Não é assim que a gente faz com poupança? Pelo menos eu faço, né? Quando está sobrando eu ponho na poupança, quando está faltando eu tiro na poupança. Então, disciplina é a primeira vantagem dentro da previdência. Segunda, você tem a oportunidade de escolher a tributação, ou seja, progressiva ou regressiva, mas é um assunto mais para frente. Fique tranquilo que todo mundo fala que é complicado entender a previdência, mas a forma como eu vou passar para você, você vai ver que não é tão difícil assim. Uma das modalidades que chama PGBL, ele pode ser abatido inclusive no imposto de renda. Então tem um incentivo fiscal aí também que não deixa de ser uma vantagem. Ele não tem o chamado come-cotas dentro de alguns investimentos utilizados no mercado financeiro. O que é o come-cotas? Dentro de alguns períodos vai existir tipo um gatilho que vai lá e toma um pouco de dinheiro. Vai lá, né, no outro período come mais um pouco. No outro ele vai e come mais um pouco. Isso é chamado de come-cotas. A previdência privada não tem isso. Você vai pagar uma taxa de administração uma vez por ano e não tem o come-cota. A outra é que no final do seu plano, no final da sua previdência privada, você tem a opção de resgatar todo o seu dinheiro. No INSS você não tem. Você aposenta por um X, ou seja, aposentei por R$2.800. Você vai receber 2.800 até o dia que você vier a faltar, ou seja, morrer. Morrendo, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai vir em forma de pensão para o seu cônjuge. Na previdência privada, o sistema é outro e eu vou explicar para vocês lá na frente. Você pode, inclusive, sacar todo o dinheiro, coisa que você não consegue fazer no INSS. E outra, eu posso ir lá sacar o dinheiro da minha aposentadoria do INSS a hora que eu quero? Não. Dentro da previdência privada você pode fazer isso. Não é aconselhável, mas você pode fazer isso. É mais uma vantagem dentro da previdência privada. Você também tem uma vantagem muito grande. Caso, durante o tempo que você está fazendo os depósitos, está dentro daquele período de recolhimento, de pagamento, se você vier a faltar, ou seja, morrer, todo o dinheiro acumulado até a data do seu falecimento será devolvido para a sua família, inclusive com os rendimentos. Logicamente que vai ter as taxas do imposto de renda, que é um assunto lá na frente, mas esse dinheiro vai retornar para a sua família, ok? Só depois que você disparar a sua aposentadoria é que, se você morrer, você vai perder tudo. Mas esse é assunto lá na frente. Calma que nós vamos chegar lá, ok? Então é uma vantagem. Ele não entra no inventário. A família recebe após a morte, sem a necessidade de um advogado e sem burocracia. Morreu, o dinheiro vai para a família. Por isso que você tem que colocar os seus beneficiários quando fizer um contrato de previdência privada. Ok? Nosso vídeo número 3 fica por aqui e eu volto com outros assuntos no nosso vídeo número 4. Então, até lá.